Uma cidade onde o terror reinava como lei, onde gritos de agonia eram a banda sonora diária e o sangue corria como água nas ruas. O que você vai descobrir sobre os ninivitas hoje vai fazer qualquer filme de terror parecer uma história infantil. Estávamos no ano 700 a.C. Enquanto outras civilizações celebravam a arte e filosofia, Nínive prosperava através do medo absoluto. Localizada às margens do rio Tigre, no que é hoje o norte do Iraque, Nínive não era apenas mais uma cidade. Era um símbolo de terror que fazia tremer os vizinhos só de ouvir o seu nome. Imagine uma cidade com muralhas de 15 metros de altura tão largas que carruagens corriam sobre elas. Uma cidade de 120.000 habitantes a viver em constante pavor, não dos invasores, mas dos seus próprios governantes. Os reis assírios criaram aqui a primeira máquina de guerra da história, onde a crueldade não era um defeito, mas uma política oficial. Para compreender o que tornou Nínive tão terrível, precisamos de começar pelo básico. A cidade foi construída no ponto mais estratégico da Mesopotâmia, controlando rotas comerciais vitais. Mas o que a diferenciava não era sua localização, era a sua filosofia de poder. Os ninivitas acreditavam que o medo era mais poderoso que qualquer arma. O rei Senaqueribe, um dos mais famosos governantes ninivitas, transformou a cidade numa obra-prima do terror. Ele mandou construir palácios com relevos que mostravam exatamente o que acontecia com os seus inimigos. Não era propaganda, era um aviso. Qualquer pessoa que entrasse na cidade através de esculturas detalhadas de pessoas a serem esfoladas vivas, empaladas ou decapitadas. Mas por que tanta crueldade? Os ninivitas não eram apenas sádicos, eram estrategistas. Aqui nesse reino, não tenho inimigos. Tenho pessoas que fazem o que mando, por medo ou por respeito. Eles descobriram que espalhar o terror era mais eficaz do que travar batalhas. Quando chegavam a uma cidade, já encontravam as portas abertas. Reis preferiam render-se a enfrentar o destino que os ninivitas reservavam aos revoltosos. A sociedade ninivita estava dividida em camadas bem definidas. No topo, o rei, considerado representante do Deus na terra. Logo abaixo, sacerdotes e generais. Na base, escravos e prisioneiros que viviam uma existência para além do imaginável. As mulheres da elite viviam em luxo, mas as esposas dos conquistados conheciam o pior lado da desumanidade. O mais impressionante era como os ninivitas documentavam a sua própria brutalidade. Em tábuas de barro, reis gabavam-se de os seus atos mais cruéis. Retirei as máscaras dos meus inimigos e as pendurei nos muros da cidade. A economia ninivita dependia da guerra. Cada campanha militar trazia tesouros, escravos e tributos. Os mercados de Nínive eram os mais ricos do mundo antigo. Vendiam desde especiarias exóticas até aos seres humanos. Um escravo forte valia 3 bois, uma jovem escrava valia 5. Para controlar um império baseado no terror, os ninivitas desenvolveram um sistema administrativo complexo. Os escribas registravam cada pormenor, desde tributos a execuções. Mensageiros levavam notícias em cavalos rápidos. Era uma burocracia da morte, onde a eficiência significava maximizar o sofrimento. A religião ninivita também refletia a sua obsessão pela violência. Assur, o seu deus principal, era uma divindade da guerra. Os ninivitas acreditavam que cada tortura era uma oferenda aos deuses. Bibliotecas guardavam milhares de tablets com conhecimento científico e literário. A vida cotidiana em Nínive era um contraste constante. Nas ruas principais, os comerciantes vendiam produtos provenientes de todo o mundo conhecido. Crianças brincavam entre fontes ornamentadas, mas bastava um olhar errado para acabar nas mãos dos guardas. Justiça era sinônimo de punição, e castigo significava sofrimento extremo. A comida ninivita era surpreendentemente sofisticada. Os banquetes reais incluíam pratos com especiarias importadas da Índia. O vinho fluía em taças de ouro, mas enquanto a elite festejava, os prisioneiros eram obrigados a comer restos ou mesmo carne humana como parte de rituais de humilhação. Os ninivitas transformaram a tortura numa ciência exata.
Cada método tinha um propósito específico. Cada instrumento foi concebido para causar o máximo de sofrimento com um mínimo de morte rápida. Eles queriam que as suas vítimas durassem. O terror precisava de ser prolongado, visível, inesquecível. O empalamento era a sua especialidade mais notória. Esposas de reis derrotados eram forçadas a participar em rituais de humilhação pública antes de serem entregues como troféus aos generais. Filhas da nobreza tornavam-se escravas sexuais, enquanto as mais sortudas eram sacrificadas rapidamente nos templos. As crianças não escapavam à crueldade ninivita. Os filhos de rebeldes eram frequentemente esmagados contra pedras em frente dos seus pais. Trarei hoje um rei da Persícia. Quero que se case com ele. Depois acabarei o casamento. Sim, meu pai. Farei o que ordenais. O legado dos ninivitas vai para além da violência. Eles desenvolveram técnicas de guerra que influenciaram exércitos durante séculos. A sua administração eficiente serviu de modelo para impérios posteriores. Até mesmo a sua arquitetura inspirou construções em todo o mundo antigo. O mal pode deixar marcas profundas, mesmo quando desaparece.